Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje nós chegamos ao último episódio dessa série fantástica sobre alusões, imagens e símbolos, né? Onde nós vimos princípios básicos e os padrões de pano de fundo das profecias bíblicas, né? E hoje a gente encerra com chave de ouro esse tema fantástico com as imagens do fim. Sabe aquela ansiedade de tentar decifrar todos os detalhes das profecias? A gente fica ali muitas vezes tentando procurar as mensagens secretas em cada peixe, em cada folha, em cada cidade, em cada cor na Bíblia. Então hoje a gente vai fechar o estudo desse trimestre mostrando que o mais importante em todas essas histórias, como por exemplo a história de Jonas em Nínive, a queda da Babilônia, a missão de Ciro, o importante não está nos detalhes específicos, curiosos, mas nos grandes princípios, nos grandes padrões que de fato mudam a nossa vida. Então nós vamos ver, por exemplo, como é que a queda de Babilônia mostra o perigo do orgulho, das falsas esperanças, como é que a pessoa de Ciro, que nem conhecia Deus, foi usada para poder cumprir profecias e restaurar o povo de Deus. Então, enquanto muita gente se preocupa tentando prever datas, fazer gráficos, identificar supostos inimigos proféticos, a Bíblia nos convida a deixar a mensagem transformar o nosso coração para nós sermos mais humildes, mais compassivos, misericordiosos, prontos para amar até aqueles que parecem distantes de Deus. As imagens do fim, elas não servem para poder criar medo, elas servem para mostrar que Deus é fiel e que Ele sempre oferece recomeço e que até os improváveis podem ser instrumentos nas mãos dele. Então fica aqui com a gente, pega a sua Bíblia, abra o seu coração, porque hoje você vai descobrir como é que essas imagens falam sobre você, sobre mim e sobre o Deus que não cansa de amar e de dar novas chances. Antes da gente cair no estudo e encerrar esse trimestre, eu quero convidar você que passou o trimestre todo assistindo os vídeos aqui da lição e não deixou um joinha sequer, né? A essa altura do campeonato você já conhece o canal, você já conhece a qualidade dos vídeos, das análises aqui do texto bíblico. Então, por favor, abençoe o nosso ministério curtindo esse vídeo, seja agora, seja no final, mas se você puder, já faz agora para você não esquecer, porque pode parecer uma besteira simplesmente clicar e dar o joinha, mas faz uma diferença muito grande, porque os algoritmos do YouTube, eles vão percebendo que as pessoas estão gostando do vídeo e falam assim, olha, se tem gente gostando, outras pessoas podem gostar. Então, quanto mais likes o vídeo tem, mais o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, quando você está lá assistindo um vídeo e aparece aqui as sugestões do lado, é baseado nos likes dos vídeos que geralmente as pessoas estão curtindo. Então isso ajuda demais para que o vídeo seja notado, porque as pessoas muitas vezes não entram lá na busca para poder procurar o vídeo específico. Elas entram no YouTube e lá nos relacionados vai aparecer as sugestões. Então, se o vídeo não tem muito like, ele fica escondido nos porões do YouTube e fica difícil as pessoas acharem, tá certo? Então, depois dessa longa introdução aqui, tudo isso é para dizer, curta esse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, porque nós vamos, na semana que vem, começar uma nova série de estudos. E voltar com o nosso último bloco do Antigo Testamento sobre o estudo da teologia bíblica, encerrando o ano com os profetas menores e também com Esther, Neemias, Esdras e também o livro das Crônicas. E assim a gente encerra o Antigo Testamento no nosso curso de teologia bíblica, tá certo? Você encontra esse curso aqui na descrição do vídeo. Bora então, sem mais delongas, para o nosso estudo dessa semana. Quando a gente estuda histórias como a de Jonas em Nínive, ou a queda da Babilônia, a ascensão de Ciro, é fácil a gente querer achar aquela profecia escondida em cada detalhe. Mas a Bíblia ela ensina pra gente que a verdade presente, ou seja, aquilo que Deus quer que a gente entenda para o nosso tempo, não está nas teorias complicadas, nos detalhes ocultos, mas nos grandes princípios que aparecem em todas essas histórias. Por exemplo, quando Jesus ele disse que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, lá em Mateus 12:40, ele mostrou pra gente como é que esse evento apontava para sua morte e para sua ressurreição. Isso é diferente de tentar dar significado profético para cada peixe, para cada rota do navio de Jonas. São detalhes que incrementam a narrativa, mas que não mudam em nada a mensagem principal de Deus. Lá na queda da Babilônia, em Daniel 5,
nós vemos como é que o orgulho leva à ruína, mostrando que nenhum poder humano está acima de Deus. E Ciro, que é chamado de ungido, ou seja, Messias, lá em Isaías 45:1, serviu para libertar o povo de Deus, apontando para como o próprio Deus enviaria o seu ungido. Então Ciro, mesmo de uma forma diferente, ele acaba apontando para o verdadeiro Messias que viria da parte de Deus para libertar o povo do pecado. O grande problema começa quando, ao invés da gente se focar nesses temas, a gente começa a puxar detalhes para fazer previsões do fim dos tempos, identificar ou etiquetar as pessoas, os grupos religiosos como inimigos, esquecendo que a profecia ela existe para transformar o nosso caráter, não para ficar alimentando medos, teorias mirabolantes ou satisfazer nossa curiosidade. A verdadeira interpretação leva em conta para quem aquela mensagem foi escrita primeiro e qual era o contexto da época, como Jonas anunciando o julgamento, mas sempre com espaço para arrependimento, como a gente vê no último capítulo de Jonas. Também é importante a gente comparar o que nós estamos entendendo com o resto da Bíblia. Ou seja, se uma ideia que a gente tem lendo um determinado texto contradiz as ideias mais básicas e estruturais, fundamentais da Bíblia, como a graça, a justiça, o amor de Deus, então a gente está indo para o caminho errado da interpretação. E o mais importante, a mensagem certa nos faz ser humildes, compassivos, misericordiosos, prontos para mostrar a misericórdia de Deus, até para quem está longe dele, aparentemente. Então, se a mensagem bíblica me faz ser mais mesquinho, mais duro, menos preocupado com a salvação dos outros e mais preocupado em estar certo, então eu estou lendo a Bíblia do jeito errado. Porque no fim, saber se nós estamos ouvindo a verdade presente é perceber se ela nos aproxima de Deus e do nosso próximo, se ela transforma a nossa vida e nos faz olhar para os outros, até aqueles ninivitas terríveis dos nossos dias, com esperança, com amor, não com um julgamento condenatório. Quando Jesus fala sobre Jonas, lá em Mateus 12:38, ele destaca dois pontos marcantes. Primeiro, o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Claro que aqui ele está se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Segundo, Jesus ele chama a atenção para o arrependimento dos ninivitas. Eles reagiram com muita sensibilidade diante da mensagem de Jonas, mesmo Jonas fazendo tudo para sabotar a mensagem profética, enquanto os próprios contemporâneos de Jesus permaneciam incrédulos à mensagem do Messias, mesmo diante de alguém que era maior que o próprio Jonas. O foco de Jesus aqui não era só no milagre de Jonas, lá do peixe, mas na resposta do povo de Nínive. Eles ouviram, se arrependeram e foram transformados. Esse exemplo ele serve de aviso para a gente não endurecer o nosso coração quando Deus fala conosco. A história diz que aquele que era do próprio povo de Deus, como Jonas, endureceu seu coração. O mesmo acontece nos tempos de Jesus. Aqueles que eram do povo de Deus endurecem o coração para a mensagem de Cristo. Mas por que Jonas ele foi um profeta tão relutante, tão teimoso e de coração tão duro para pregar para os ninivitas, né, contra o pecado dos ninivitas? Quando a gente olha para o livro de Naum, especialmente o capítulo 3, versos 1 a 3, verso 19, a própria história de Israel, né, a gente entende que Nínive era uma cidade terrível. Eles eram, sim, um símbolo do pior tipo de violência, crueldade, destruição. Eles eram inimigos históricos de Israel. Eles eram, sim, conhecidos por atrocidades terríveis. Por isso Jonas ele não queria ir, não porque ele necessariamente tinha medo do que os ninivitas iriam fazer, mas porque ele sabia que Deus poderia acabar perdoando esse povo. O medo de Jonas não era o terror de Nínive, era a graça de Deus. Jonas não queria ver os opressores recebendo misericórdia. Não era medo, era um conflito profundo que ele tinha, porque o desejo de ver justiça contra quem fez tanto mal ao seu povo estava em contradição com a graça que Deus ofereceria até o pecador mais improvável. No fundo, a história de Jonas ela é sobre como Deus está sempre pronto a oferecer recomeço a todos, mesmo aqueles que nós julgamos indignos. E o mais importante, quando nós lemos as profecias e identificamos certos grupos que aparentemente a profecia condena, cuidado
Cuidado para ser taxativo. Cuidado para se adiantar à profecia e já condenar essas pessoas. Porque a graça de Deus ainda está agindo. Quando a gente compara a missão de Jonas com o nosso chamado hoje para Babilônia espiritual, como diz Apocalipse 18:4, nós vimos afinidades e diferenças claras. Em ambos os casos, Deus ele envia uma mensagem de advertência e o chamado ao arrependimento. Sai dela, povo meu. Jonas ele falou de destruição, mas ele não deixou claro a oferta de misericórdia. Mesmo assim, Nínive respondeu positivamente. Já o apelo de Deus para que o povo saia de Babilônia é mais aberto, é amplo, é um convite à salvação, uma esperança para todos os que escutarem. Não só nós, todos que escutarem. Jonas ele foi a contragosto. Ele deu a mensagem profética a contragosto. Hoje, a nossa missão é justamente ser movidos por compaixão, não por ressentimento, não por ideologia, por nacionalismo, por uma religiosidade institucionalizada. No fim das contas, Deus ele não quer mensageiros amargurados. Deus quer pessoas com o coração cheio de amor, até mesmo pelos ninivitas modernos. O chamado para a pregação é, antes de tudo, para a transformação do próprio mensageiro. Não para condenar, mas para convidar todo mundo a experimentar a graça que mudou a nossa vida e pode mudar qualquer coração que estiver disposto a se arrepender. A história da conversão de Nínive mostra como é que Deus está pronto para mudar o seu juízo quando ele encontra um coração realmente arrependido. Jonas ele pregou apenas uma frase curta, sem entusiasmo. Parecia até que ele queria garantir que o povo fosse mesmo destruído. Ele estava sabotando a sua própria mensagem que Deus o havia dado. Só que, para surpresa de todo mundo, desde o rei até os moradores mais simples, até os animais, entraram em jejum e se vestiram de pano de saco, mostrando uma humildade que nem o profeta de Deus demonstrou. Enquanto Jonas desejava o castigo, o povo pagão se voltou a Deus com sinceridade. E isso revela algo vital para os nossos dias. Não é a performance ou o carisma do mensageiro que faz a diferença, mas a atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. Assim como aconteceu com Nínive, a mensagem final para o mundo caído, o apelo de Deus para que saiam de Babilônia, também é um convite cheio de graça. Não é só de juízo. Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Por mais longe que tenham sido, ou que tenham ido. A profecia ela mostra o resultado inevitável para quem rejeita o chamado. Mas sempre existe espaço para mudança mediante arrependimento. Em Nínive, a liderança do rei foi crucial para mobilizar o povo ao arrependimento. E nos últimos dias, até mesmo líderes autênticos, guiados por Deus, mesmo sem obedecê-lo de antemão, também vão ter um papel fundamental em conduzir pessoas à decisão. A principal lição para nós é sobre humildade e abertura. Estarmos abertos para que as profecias nos surpreendam, positivamente. Jonas ele achava que só o seu próprio povo merecia misericórdia. Mas Deus queria salvar até mesmo os inimigos. Esse é um chamado para a gente não desprezar ninguém, para a gente não subestimar o poder do arrependimento verdadeiro, o poder do Espírito Santo em ação. Mais do que rituais, mais do que aparências religiosas, o que importa para Deus é um coração quebrantado diante dele. E mesmo que a mensagem pareça simples ou até falha, mesmo muitas vezes que nós sabotemos a mensagem, se Deus estiver operando, pode acontecer um reavivamento surpreendente. O juízo de Deus nunca é só destruição, é sempre um convite à compaixão, ao recomeço, à transformação. A nossa missão nos últimos dias é sermos mensageiros dessa esperança e sermos graça para todos, sem exceção. Uma outra história curiosa na Bíblia é o banquete de Belsazar, lá em Daniel 5. E essa história traz um alerta para todos os tempos, que é o perigo da gente tratar aquilo que é sagrado como se fosse qualquer coisa ordinária e de dar valor demais a coisas que no fundo não têm poder nenhum para salvar. No passado, os vasos do templo, eles representavam a presença de Deus entre o povo. E quando Belsazar ele decide usar esses objetos, os objetos do templo de Deus, na sua festa,
nas suas orgias, nas suas bebedeiras, ele não estava simplesmente sendo desrespeitoso, ele estava literalmente zombando do próprio Deus de Israel, achando que ele podia usar os seus itens sagrados para exibir poder e status, ou seja, olha o que eu fiz com os deuses de Israel, eu os subjuguei, olha só, os itens deles estão no meu templo e eu posso usá-los como eu bem entender. Por quê? Porque Babilônia é mais poderosa do que o Deus de Israel. Essa era a mensagem que ele passava na sua festa. Hoje, esses vasos do templo, eles podem ser vistos em tudo aquilo que Deus nos deu para propósitos nobres. O nosso corpo, os nossos dons, a nossa própria vida. Paulo ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós. Por isso, quando a gente banaliza o nosso corpo, as nossas relações com o próximo, até mesmo os dons que Deus nos deu, buscando usá-los apenas para prazer, para status, para riqueza, para aceitação, para fama, nós estamos correndo o risco de tratar como comum aquilo que é precioso para Deus. Até os rituais religiosos, os nossos cultos, quando eles viram mera forma de espetáculo, de entretenimento, eles perdem o sentido e se tornam vasos sendo usados num banquete de vaidades. Lá no banquete de Belsazar, ele e os seus convidados louvavam os deuses que não veem, não ouvem e não sabem de nada. E hoje nós temos os nossos próprios ídolos invisíveis. Mas hoje eles se chamam de dinheiro, de fama, de trabalho, de tecnologia. Nós buscamos sentido e segurança nessas coisas. Nós só vamos ter valor se tivermos dinheiro na conta. Nós só vamos ter valor se tivermos o último iPhone. Nós só temos valor na sociedade se formos famosos. Se temos aquele trabalho específico. Mas esses deuses, eles nunca correspondem à devoção que nós colocamos neles. No mundo cada vez mais materialista, o Deus mercado promete felicidade, mas ele exige sacrifícios enormes e ele sempre quer mais. O mesmo acontece com ideologias políticas que exigem devoção cega, ou com a espiritualidade da moda, que promove bem-estar mental, libertação da ansiedade, do estresse, mas sem um compromisso real com a verdade e a justiça da Bíblia. A principal lição está no final. Belsazar ele sabia da história de Nabucodonosor e de como Deus havia agido na vida dele. Mas ao escolher ignorar, ele vai contra Deus. O seu problema não foi falta de informação, foi falta de humildade. Ele ousou desafiar a Deus, mesmo sabendo tudo que Deus já havia feito por seu antecessor Nabucodonosor. Hoje o desafio é reconhecer o que realmente é sagrado nas nossas vidas, colocar Deus em primeiro lugar e não permitir que esses ídolos modernos tomem o lugar que só Ele merece. Afinal, mais importante do que saber muita coisa sobre Deus é viver de forma que Ele seja honrado em tudo que nós fizemos. E quando a gente lê as profecias para o tempo do fim e vemos como a besta, como Satanás irá utilizar os ídolos desse mundo para nos subjugar, como por exemplo o impedimento de comprar e vender, se nós passamos a vida toda devotos a esses ídolos, como nós iremos recusá-lo e reconhecer Deus quando Satanás usar esses ídolos para poder nos derrubar, nos enganar, cativar a nossa devoção a Ele? Portanto, obedecer a Deus hoje, adorar a Deus hoje, é muito importante. E é para isso que as profecias servem, para nos alertar hoje, para que nós coloquemos a nossa devoção naquilo que é real. Todo estudioso das profecias bíblicas sabe que o livro de Daniel e de Apocalipse tem uma ligação muito forte, porque eles falam sobre a queda de Babilônia. Em Daniel 5, o rei Belsazar ele dá essa festa enorme, ele usa os vasos sagrados do templo de Jerusalém, zomba do Deus verdadeiro enquanto ele celebra com seus súditos, e justamente naquela noite, sem perceber, ele perde tudo, sua segurança, seu poder, seu status e até o próprio reino, porque Ciro, o rei persa, invade a cidade e desvia as águas do rio Eufrates que protegiam Babilônia. O povo estava todo distraído, mergulhado em festas, mesmo sabendo ou podendo saber do que Deus tinha feito no passado com Nabucodonosor, o avô de Belsazar. Ele ainda assim foi lá e agiu com essa postura. O grande problema de Belsazar não era ignorância, era desinteresse e desprezo pela voz de Deus. E lá em Apocalipse 16, 12 a 19, João ele vai usar essa história como uma imagem para o tempo do fim.
Ele fala da secagem do Eufrates, mas agora não é mais só o rio literal daquele evento histórico. É um símbolo profético que mostra o fim das estruturas de apoio, as alianças, a riqueza, o poder que sustentam a Babilônia espiritual, que na visão profética de Apocalipse é esse sistema global que rejeita Deus e tenta impor um anti-reino. Só que no fim, quando parece que tudo está sob controle, que Babilônia é soberana, o chão some e tudo desaba. A queda vem rápido, num momento de maior autoconfiança, de maior descuido, exatamente como aconteceu com Belsazar. O mais interessante é que tanto no passado quanto no futuro profético, a surpresa do juízo ela não acontece por falta de aviso. O que pega as pessoas de surpresa é a escolha de não acreditar ou de não levar Deus a sério. O próprio Jesus avisou: vigiem, porque vocês não sabem como será o fim. O segredo não está em saber cada detalhe, mas em de coração aberto, pronto para ouvir, compreender aquilo que Deus está tentando nos dizer nessas profecias. Todas elas têm uma essência na mensagem. Os reinos desse mundo estão fadados ao fim. O reino de Deus será eterno. A grande questão que fica: você está disposto a fazer parte do reino que será eterno? Ou você prefere, por conveniência, ficar nos reinos desse mundo, que serão destruídos? Não é por falta de aviso. Não é por ignorância. É uma escolha sincera. E essa escolha, para fazer uma boa escolha, é que nós temos as profecias bíblicas. Portanto, esteja pronto para ouvir, para confiar e para obedecer, para não cair na mesma armadilha de Belsazar. A dica aqui é muito simples: não trate Deus como mais um detalhe na sua vida, mais um recurso, mais uma ferramenta para conseguir as coisas que Babilônia oferece. Dê a Deus o lugar de honra. Busque conhecê-lo, viva de forma que a sua fé faça uma diferença real. O juízo, no fim das contas, não vai ser uma surpresa para quem prefere andar na luz. Mesmo quando as noites foram mais escuras, mesmo quando tudo estiver cercado por trevas, para aqueles que andam na luz, não haverá nenhuma surpresa. Quando Deus chama Ciro, que era um rei persa, de seu ungido, ou seja, de Messias, lá em Isaías 45, verso 1, ele está dando uma mensagem muito clara e muito poderosa para todos nós. Ciro ele nem sequer conhecia o Deus de Israel, ele não seguia as leis que regiam o povo de Israel, ele nem pensava estar fazendo algo especial para o povo judeu, ele só estava cumprindo as suas políticas como rei. Mesmo assim, Deus ele usa Ciro desse jeito, exatamente dessa forma, do jeito que ele era, para poder libertar o povo de Israel e ajudar a reconstruir o templo. Isso mostra que Deus ele pode agir através de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar dele. Deus ele não está preso a um grupo, a uma igreja ou a algum tipo de pessoa específica. Deus ele pode usar governantes, cientistas, vizinhos, colegas de trabalho, o seu chefe, o seu empregado, até pessoas que não acreditam na Bíblia como você. Foi assim ao longo de toda a história. Moisés ele tinha um passado muito complicado. Rabi era uma prostituta estrangeira. Jonas foi um profeta extremamente teimoso, relutante. Só que todos esses foram instrumentos para mudar histórias. O segredo não está na perfeição do mensageiro, mas na perfeição de quem deu a mensagem. Por isso, aquele que se deixa usar será usado por aquele que é mais poderoso. Nos últimos dias, Deus ele promete usar pessoas comuns, pessoas com defeitos, com dúvidas, com limitações, para cumprir a sua missão de esperança e de restauração no mundo. Às vezes ele vai agir até através de quem você menos espera. Por exemplo, alguém fora da sua comunidade religiosa, um chefe, um colega, um desconhecido. O nosso papel é não tentarmos limitar Deus ao nosso jeito de ver as coisas, nem ficar esperando sermos bons o bastantes para poder servi-lo. O exemplo de Ciro ensina para a gente humildade. Não existe lugar para orgulho espiritual ou de sentimento de superioridade no reino de Deus. Se até um rei estrangeiro, ímpio, foi chamado de ungido, qualquer desculpa que nós temos para não nos colocarmos à disposição de Deus ou de reconhecer Deus agindo por meio de outros, mesmo cheios de falhas. Deus quer usar os nossos dons, nossos talentos, a nossa história
tudo que nós somos, para libertar, para restaurar, para animar e transformar vidas. O importante não é ter todas as qualidades, é confiar que quando Deus chama, é Ele quem faz toda a diferença. E se Deus pode usar Ciro, Ele pode usar qualquer um de nós, hoje, para preparar o caminho do seu reino. Jesus disse lá em Mateus 12, 38 a 42, que ele era maior que Jonas e também maior do que Salomão. Quem estava ouvindo na época achou isso muito ousado, mas faz todo sentido quando a gente olha de perto o que cada um desses homens representava. Jonas, ele foi o profeta relutante. Ele só foi pregar em Nínive por pressão de Deus e mesmo assim ele torceu para que Deus destruísse toda aquela cidade inimiga. Mas quando Jonas viu que Deus perdoou o povo de Nínive, ele ficou furioso e até ele pediu para morrer. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu tinha certeza que o Senhor iria dar um jeito de perdoar esse povo. Para Jonas era melhor morrer do que ver a graça de Deus alcançando pessoas que ele julgava indignas. Já Salomão, ele foi famoso por sua sabedoria, mas apesar de conhecer tanto, ele também se perdeu no final, porque ele não vivia aquilo que ele sabia. Por isso ele trocou fidelidade a Deus por alianças e interesses pessoais. Jesus, em contraste com esses dois, ele não só pregou para os seus inimigos, mas ele morreu pelos seus inimigos. E ele não fugiu da sua missão, ele foi até o fim por amor, sem nunca torcer contra ninguém. Enquanto Jonas e Salomão deixaram perguntas, limites, falhas, Jesus é a resposta definitiva e o modelo perfeito do amor de Deus. Um amor que vai até o inimaginável para salvar até quem ninguém acredita mais. Jesus não se alegrou com a condenação de ninguém. Jesus celebrou o retorno daquele que estava perdido, como na história do filho pródigo. No fim do livro de Jonas, Deus pergunta ao profeta se ele não deveria ter compaixão da cidade inteira, cheia de gente perdida e até de animais. Deus, ele deixa a pergunta no ar. O livro de Jonas acaba sem a resposta. Como se dissesse: e aí, Jonas, por acaso você vai me impedir de amar as pessoas? Essa pergunta é para todos nós. O livro de Jonas funciona como um espelho. Ele mostra como às vezes nós somos fechados, orgulhosos, rápidos para julgar e lentos para perdoar. Ele revela que mesmo relutantes, Deus ainda insiste em usar a gente. E que para Deus todo ser humano importa, até aquele que nós julgamos ser um caso perdido. O desafio, ao encerrarmos esse trimestre, onde nós falamos sobre profecias, julgamentos e fim dos tempos, é a gente não perder o foco no coração da mensagem profética. O amor escandaloso de Deus que vai além das nossas fronteiras, das nossas preferências ou das nossas regrinhas religiosas. É mais fácil falar sobre previsões e doutrinas do que encarar o chamado de Deus para amar quem a gente não gosta. Mas Jesus, ele convida a gente a sermos diferentes, a sermos canais dessa graça corajosa. Que tal você aceitar esse desafio hoje? Que tal a gente encerrar esse trimestre com essa reflexão? Será que existe alguém que você julga que Deus não vai salvar e que talvez Deus esteja te chamando para amar essa pessoa? Para levar graça e transformação para essa pessoa? Pense nisso. Pense nesse desafio. Que as profecias bíblicas te ajudem a ser mais amável, mais misericordioso e com a mente e o foco na missão, transformar aqueles por quem Cristo morreu. Tá certo? Se essa mensagem falou com você de alguma forma, abençoe o nosso ministério deixando seu joinha nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine as notificações para você não perder nada que é postado por aqui, além dos nossos cursos bíblicos, que vão voltar agora no segundo semestre e várias outras novidades que virão ao longo do restante do ano, tá certo? Então, para você não ficar de fora disso, se inscreve, assina as notificações e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque aqui nossa ideia é trazer reflexões que vão além do superficial e ajudar você a entender e viver esse amor sem limites. Sem os limites. Um amor que vem do próprio Jesus. Um amor da qual fala todas essas profecias. Tá certo? A gente encerra o trimestre por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais um estudo espetacular. Eu te encontro lá. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade.
Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.